Em 24 de 6 de 1992 nasci eu. Minha mãe falou que eu disse que eu não dei muito trabalho pra nascer, não. Disse que foi bem calmo mesmo. Acho que por isso que eu sou também bem calmo, assim, né? Canceriano, tal, tímido. Não pareço ser tímido, mas eu sou muito tímido, sabe? Bem calmo mesmo em todas as questões, bem compreensível. A minha mãe costuma dizer que eu sou uma luz, né? Que salvou o caminho dela e que hoje salva o caminho do meu pai. Bem interessante isso, sabe? Porque eu sou um filho que não foi projetado, sabe? Foi uma. Igual a galera fala, uma escapuladinha aí, uma puladinha de cerca, né? Apesar que a minha mãe não era casada, minha mãe ela era juntada com alguém, mas enfim. Mas as minhas tias contam que teve uma confusão danada. Diz que antes, tipo assim, quando eu tinha nascido, ainda ninguém sabia que era o pai. Tipo assim, pensava que o pai era outra pessoa que tava junto com a minha mãe, né? Depois o povo foi vendo que a cara do moleque foi mudando, foi ficando a cara do vizinho, né? Descobriu que era. Mas enfim, gente, era uma história super engraçada. Hoje em dia minha mãe e meu pai contam essas histórias bem engraçadas, mas, né? Vamos pular um pouco. O meu pai, ao contrário de muitos que abandonaram filhos, tal, meu pai foi aquele paizão mesmo, aquele que sempre teve ele do lado, aquele que sempre fez tudo pra estar ajudando, sabe? Sempre fez tudo ali pra estar sempre perto, pra ser sempre um pai presente. Graças aos céus eu agradeço, a minha mãe também muito presente, mãe, né? É mãe. E, e no começo da minha vida eu tive uma grande prova de vida, sabe? Que foi de sobreviver, por isso que hoje eu digo que eu sou sobrevivente de muitas e muitas guerras internas e guerras e outras coisas. Que foi o. Que foi sobre o apodrecimento da minha perna, né? Eu era criança, bem criança, pequena mesmo, minha perna começou a apodrecer, né? Eu já era pra ter amputado essa perna, minha mãe com a maior coragem, né? Minha mãe também, ela conta essa história normalmente, quase foi presa por isso, que a minha mãe arriscou a vida pra me tirar de um hospital pra apanhar no outro, porque ela sabia, porque mãe é uma coisa tão, sabe, incrível que ela conhece. E foi feito esse tratamento, a minha mãe, sabe? Minha mãe fez de tudo, minha mãe arriscou de tudo pra que eu não perdesse essa perna. Ela deu de alma e coração, sabe, gente? Ela assinou papéis em cartórios pra não. Papéis em cartórios não, perdão, papel diante da justiça pra não deixar que tirasse a minha perna. E correu atrás de uma forma. Tem um grande médico aqui na minha cidade, né? Que ele se chama Dr. Luiz. Ele foi um grande, grande homem que salvou mesmo, sabe? Por não deixado amputado essa minha perna. Tenho muito a agradecer a minha família e a ele também, sabe? Mal o tempo passou, os trem melhorou, né? Fiquei bom, né? Mas também fiquei feio, tive que tomar muito antibiótico, aí eu perdi totalmente a cara dentária, sabe? Meus dentes ficaram ruim mesmo, aí eu fui crescendo com aqueles dentes ruins e tal. Mas a vida, como ela não cansa de bater na gente só uma vez só, aí ela veio bater na segunda, né? Aí bacana, vamos ver se a gente supera também, vai acompanhando essa história. Aí na segunda vez, como também já disse antes, filho de família humilde, né? Filho de pessoas humildes, aí meus dentes foi ficando ruim, a gente vai entrando naquela parte da adolescência, da juventude ali, né? Criança tal, e quer ser acompanhado pelos amiguinhos da sala de aula tal. Molequinho feinho, quem ia prestar atenção em sala de aula? Aquele molequinho vermelho, acabado, dente ruim. Aí foi a parte que quando eu entrei na juventude eu comecei a sofrer bullying, se tornando aquele moleque excluído da sala de aula, excluído dos colegas, sabe? Foi difícil, mas a gente superou, a gente passou, hoje tá tudo bem, né? E as coisas vão acontecendo assim conforme, vamos falar que não esteja 100% do melhor, mas tá ótimo, porque tem gente que tá numa situação bem mais pior, então a gente tem que levantar todos os dias e agradecer. Nesse ponto dos stories, acho que eu também não cheguei a contar muito da minha infância muito sofrida, da minha juventude muito sofrida, porque acho que eu já falei isso várias vezes pra vocês. Que a gente já chegou a pedir coisas nos lugares para sobreviver, para comer e tal. A gente já dormiu em caixa de papelão, eu e meus irmãos, sabe? A gente já dormiu em caixa de papelões para conseguir o que comer. A gente já chegou a pedir na rua. Minha mãe também sempre ensinou a gente a pedir, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, a gente se divertia bastante, mas a gente não tava sabendo que em algumas partes a gente tava perdendo as nossas infâncias. Eu lembro que a gente entrava nas caixas de papelões do supermercado, nos depósitos lá, que eles jogavam caixa de papelões fora e tal. E a gente achava muita coisa e trazia pra casa, a gente comia verdura podre mesmo, a gente trazia, tirava o podre ali do tomate, da verdura e comia mesmo normalmente, sabe? E a gente era tão feliz assim, sabe?
E caramba, e cada um que corre atrás tentando superar, e cada um que vê fortaleza diante de um momento que acha que vai cair várias vezes, pode ter certeza que vai ser aquele que vai se manter em pé por muitos e muitos tempos. Eu tento me manter em pé por muitos e muito tempo e tô conseguindo e vou conseguir sim, porque eu creio que os céus vai dar isso por mim, porque tudo que você faz você colhe. Bacana. Então foi difícil, foi, mas passou. Eu acho que às vezes a gente não pode estar lá tanto. Creio que a gente não pode ficar voltando em recordações da vida em maneiras tão pesadas. Às vezes a gente tem que aliviar a vida. Às vezes a gente tem que tratar a vida de uma forma mais leve, sabe? Porque se você cada vez for retratar o seu passado de uma maneira tão forte e que te faz descer para baixo, te faz ficar para baixo, você vai ficar cada vez para baixo. Então levanta a cabeça, supere o que você já superou, já foi tão incrível e você vai superar muito mais. Então é isso. O destino por si só, ele não faz pessoas grandes. Ele prepara pessoas para ser grande no mundo. Geralmente aquelas pessoas que você pensam que elas são grandes, elas não têm